Olá, bom dia para você. Você já ouviu falar em macela, guaco ou chapéu de couro? Elas são algumas das ervas que já resolveram os problemas de saúde de muita gente. Essas e outras substâncias, transformadas em medicamentos fitoterápicos, podem ter função de expectorante, anti-inflamatório e diurético, entre várias outras funções. Os fitoterápicos têm princípios ativos derivados exclusivamente de plantas medicinais e são usados há milhares de anos na medicina popular. E há poucas semanas, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária criou normas para a fabricação desses fitoterápicos e voltou a liberar a venda de alguns deles nas farmácias. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre fitoterapia. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br e participe enviando suas perguntas pelo twitter.com/patendimento, prontoatendimento@tvcultura.com.br e facebook.com/prontoatendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui Sérgio Tinoco Paniza, farmacêutico que se dedica à fitoterapia desde os 12 anos de idade. E hoje ele é presidente do Conselho Brasileiro de Fitoterapia. Sérgio, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite e é uma alegria estar aqui hoje. Agradecemos muito. Olha, os fitoterápicos são remédios à base de plantas que têm propriedades de cura, assim como os medicamentos alopáticos. Mas para serem considerados medicamentos, as plantas onde são extraídos devem ter procedência controlada. E no cultivo não podem ser utilizados defensivos agrícolas, adubos ou agrotóxicos. Em forma de pomada, cápsula, xarope, cosmético e chá. Apesar de tão diferentes, todos esses produtos são fitoterápicos, feitos com plantas da flora brasileira e do exterior. O nome vem do grego phyton, que quer dizer planta, e terapia, que significa tratamento. Só que não é aquela planta medicinal que a gente colhe na horta da casa nossa, da tia, da avó. Essa planta medicinal, ela tem uma origem, ela passa por um processo, ela não tem adubo, não tem agrotóxico, ela não tem substância estranha, sem micro-organismos, então ela tem toda uma rastreabilidade e aí sim se faz um medicamento fitoterápico com ação farmacológica comprovada. Todas as plantas são úteis, mas algumas e uma grande parte vão ser úteis como medicamento, né? Então, o Brasil, ele é um país que tem a maior biodiversidade do mundo em termos de florestas, de mata. E também ele tem uma quantidade de plantas com potencial para se tornarem medicamentos muito grande. Apesar de natural, o remédio fitoterápico deve ser utilizado como medicamento alopático. O perigo é a pessoa achar, porque é planta, todo mundo pode usar. Então, os cuidados são os mesmos que nós temos com os remédios químicos. Então é muito importante o conhecimento do médico para se utilizar o medicamento fitoterápico também, porque ele possui substâncias químicas. O Sérgio, explica pra gente, quer dizer então que usado em excesso, o fitoterápico ele pode fazer mal também? O grande segredo hoje de usar um fitoterápico, primeiro é ter um bom diagnóstico, né? Quando o indivíduo procura um estabelecimento farmacêutico, ou ele procura um outro profissional, sempre quando ele for usar essa planta, seja ela livre numa farmácia ou mesmo comprando dentro de um estabelecimento de saúde, sempre está procurando um profissional legalmente habilitado para o uso. Entendi. O grande segredo é esse. Não existe planta tóxica, não existe. Existe planta mal empregada. Por exemplo, recentemente eu vinha com um táxi agora e o indivíduo estava falando que a mulher estava com câncer, tomou os quimioterápicos, que a maioria é planta medicinal, e ele usou a Veloz. A Veloz? A Veloz. E ele usou na boca puro. Então, aquilo formou na mulher, na esposa, um edema enorme. Não é para usar o Veloz direto na boca, tem que ser diluído. E isso é uma informação popular. Quando é uma informação popular, não virou medicamento. Então, não tem uma sequência de bula, não tem boas normas de uso. Entendi. O segredo está aí. E o que muda agora, então? A Anvisa está propondo novas regras para os fitoterápicos, é isso?
Ou como eu falei agora do Aveloz, né? Interessante. A gente tinha aquele xarope da vovó, né? Que os antigos faziam, que tradicionalmente em cada região era feito. A indústria percebeu que aquilo funcionava, que tinha um efeito parecido com os dilatadores normais para o pulmão. E para você produzir aquilo em grande escala, precisa ter norma. Sim. Porque quando você faz agora um produto, um xarope, e não tem microbiologia, aquilo funga. Então, a Anvisa, para produzir em grandes escalas, é necessário ter normas. Então, quando você quer produzir alguma coisa em grande escala, tem que passar pela Anvisa, pelo crivo. Você trouxe um monte de coisa aqui, eu queria mostrar. Posso mostrar nessa câmera aqui? Olha só, isso aqui é o gengibre, né, Sérgio? Isso aqui, o que o gengibre pode fazer bem para a saúde da gente? Eu trouxe isso hoje, chama micropropagação. Onde eu mostro? Aqui? Micropropagação. O que é isso? Então, por exemplo, esse é um vegetal que já é usado há anos na culinária. Você vai, às vezes, numa casa, comer um sushi, um sashimi, entre uma comida e outra, você usa o gengibre para limpar o palato, né? Então, você usa o gengibre para limpar, para você comer outro peixe. Só que, na realidade, já virou medicamento pela Anvisa. Entendi. Então, ela já é um medicamento para quando você sai de uma cirurgia não ficar tonto, né? E a erva baleeira, que é essa daqui que eu vou colocar Erva aqui? baleeira já é usada há anos pelos caiçaras e agora virou um medicamento de tarja vermelha de uso externo como anti-inflamatório. Anti-inflamatório. Então você vê que ali a gente tem uma culinária que é o gengibre que é usado há anos, já virou remédio. Os caiçaras já utilizavam nos navios baleeiros para que não tivesse uma inflamação, um cortezinho, e já virou medicamento. Deixa eu te falar uma coisa, a diferença. Isso aqui é um chá que a gente encontra no supermercado, um chá de cidreira, né? E esse aqui é um capim-limão. Eles têm embalagens diferentes e têm orientações diferentes também, não é isso, Sérgio? Isso. É. Hoje, quando você compra o seu chá, que é considerado como alimento, numa farmácia de manipulação, ou mesmo você pode adquirir no supermercado, numa ervanaria, se você colocar na embalagem para que serve, você tem que comprovar. Ou comprovar através dos estudos clínicos ou através da tradicionalidade. Colocou para que serve, tem que entrar num grau de indústria farmacêutica. Você hoje não pode dar alegação de propriedade para nenhuma planta sem esses estudos. Então, falou para que serve, produzir em grande escala, tem que estar numa linha de indústria. Então, é isso que acontece aqui nesse capim-limão aqui, que está escrito cólicas intestinais e uterinas, quadros leves de ansiedade, insônia? Exato. E é interessante que, às vezes você vai numa feira livre, se você for pegar uma feira livre de 20 anos atrás, as plantas praticamente serviam para tudo, ela tinha aquela indicação enorme, né, para tudo. Então, para que ela é melhor? Não é? Então, para hoje você colocar em grande escala, precisa comprovar os seus efeitos ou através dos estudos clínicos ou através do uso tradicional. Isso aqui é erva cidreira em outro estado, né? Na realidade ela está seca aí num sachê, num saquinho, e a outra está nos seus sachês. Olha, a gente já está chegando aqui, já está recebendo perguntas. Por exemplo, o Valdecir, ele comentou no Face, logo que a gente disse que o assunto seria esse, ele disse que é adepto do guaco e ele tem plantado em casa. E daí ele faz uma pergunta, o que é bom, hein, para manchas brancas que surgem na pele e depois elas se tornam uniformes, tornando a pele toda esbranquiçada? Você tem ideia? Pois é, Valdecir. O que acontece é o seguinte, você falou bonito, você colocou o guaco aí no meio, mas o guaco, na realidade, ele é mucolítico expectorante, mas ele tem uma substância que ela faz uma proteção na pele. Mas o certo dessa mancha branca foi como eu falei para vocês. Tem que estar procurando um bom diagnóstico do que é essa mancha branca. Sem um diagnóstico dessa mancha branca, procura não usar nenhum fitoterápico, não é? Então, o guaco já é usado desde o xaropinho da vovó até medicamento já. Mas a mancha branca não usa nem o guaco, que forma aquela camada protetora externamente, tem os trabalhos já sobre isso. Primeiro pega um bom diagnóstico do que é essa mancha branca. A Lígia Barsotti participou também e diz que o guaco é um excelente expectorante. O xarope de guaco sempre funciona muito bem para mim. É isso, né? Foi o que nós acabamos de falar. Já virou medicamento que você, para produzir em grande escala, para ter segurança, a eficácia e a qualidade assegurado,
para produzir em grande escala, você entra numa linha da indústria farmacêutica, esse xarope. Igualzinho, são distribuídos no Brasil inteiro e, quem sabe, fora do país agora. A gente está querendo que o produto brasileiro chegue em outros países, não só no Brasil, não é? Olha, a Sandra Fernandes fez uma pergunta pelo Face aqui. Eu gostaria de saber quais os chás que podem ajudar no emagrecimento. Ah, moça, olha, emagrecimento é um conjunto de fatores. Você tem que ir num bom nutricionista para escolher sua dieta adequada. Você tem que procurar a sua atividade física regular. Você tem que procurar um bom endocrinologista, um bom médico. Então, hoje, o emagrecimento... Imagina uma caixa d'água. Se entra mais água que sai, ela transborda, né? Então, você engorda mesmo. Aquela gordurinha sai por fora da calça. Mas precisa procurar uma equipe disciplinar para o emagrecimento. Às vezes tem um problema de tireoide. Seu metabolismo é muito lento. É bonitinho que a gente vê, às vezes, aquelas mulheres não tomando café da manhã, nem almoçando, mas chega em casa à noite e mistura uma panela de arroz com feijão e aquela energia toda vai ficar de reserva à noite. Então, procurar um nutricionista para fazer a dieta adequada, não é? Mesmo a gente, às vezes, da área de farmácia, a gente, da área de saúde, a gente deixa um pouquinho isso de lado. Então, é bom procurar os profissionais para estar utilizando. Olha, o Adriano, ele conta, eu sou portador de rinite alérgica. Existem plantas que podem curar esse problema? Sérgio? Olha, rinite aquosa, rinite alérgica, sinusite, não é? Como a gente já falou, curar, a gente estava falando aqui, tem que ver os fatores. Se o indivíduo tem uma rinite alérgica, ele já traz uma predominância genética disso, né, dessa patologia, ou ele tem na casa dele tem carpete, na casa dele tem cortina. Então, o ambiente onde ele trabalha é alergênico. Então, assim, a palavra curar é uma palavra complicada, mas a gente tem hoje o alho, que pode ser usado para várias coisas, e é um tempero, não? Você praticamente não precisa nem comprar isso como remédio pronto. Nós temos uma planta chamada Lufo perculata. Eu não gostaria nem de citar muito o nome dela, porque ela tem alguns efeitos. Então a gente tem várias plantas. O eucalipto para você fazer uma inalação, e é seguro, não é? Então, são plantas hoje que você já tem uma segurança. E olha, não é só as plantas não, viu? Porque a gente tem vários derivados da planta que viraram medicamento que estão no mercado. Me parece, então, que é importante que quem pensa em fazer um tratamento exclusivamente com essas plantas tem que ter em mente que um diagnóstico sobre a doença é importante antes de iniciar esse tratamento, é isso? Isso. Doenças de baixa gravidade, para um corte. Doutor, só para você entender, você imaginou se todo mundo tivesse um cortezinho ou uma indigestão, a gente procurasse um médico ou Sistema Único de Saúde? Já está falido o Sistema Único de Saúde. Né? Você às vezes vai procurar, vai pedir uma orientação do Sistema Único de Saúde, só tem para dezembro, não é verdade? Então, assim, mas doenças de baixa gravidade, como um cortezinho, eu vou deixar aqui uma coisa interessante para vocês, para o telespectador. Procure a sua farmácia de manipulação mais próxima. Né? Procure o farmacêutico. Para desonerar o Sistema Único de Saúde. Então, o farmacêutico hoje é um profissional legalmente habilitado que ele consegue estar ajudando em doenças de baixa gravidade. Uma indigestão, uma cólica, uma cicatrização. Quando ele perceber que ele que evoluiu ou está persistente, ele automaticamente acompanha e manda esse paciente, esse cliente, para o profissional, para o médico, não é? E a gente espera sempre que seja uma doença de baixa gravidade que possa ser cuidada dessa forma. Olha, a fitoterapia tem tantas ervas para serem usadas quanto dúvidas sobre os seus usos e resultados, como é o caso da erva de São João. Nós vamos conferir agora uma informação sobre essa erva para ver se é verdade ou mito. Sérgio, a erva de São João, se tomada com remédios antirretrovirais ou pílulas anticoncepcionais, reduz em 40% a eficácia desses medicamentos. Isso é verdade ou é um mito? É verdade? Explica um pouquinho mais para a gente. Isso é verdade. Não só... Tem que lembrar que hoje o uso de um fitoterápico não é só interação com outros medicamentos. Mas olha, deixa uma dica aqui, com alimentos, inclusive. Alimentos que têm muita tiramina, que vem do queijo, dos fermentados, do vinho, que é um fermentado,
do repolho. Então, são substâncias que interagem com o fitoterápico. Vai aqui uma dica, não é? Vai aqui uma dica. Sempre for usar um fitoterápico, 1h30 antes ou 1h30 depois de algum remédio químico. Por exemplo, estou lá em casa, vou tomar meu anti-inflamatório às 10 da manhã. Você toma o fitoterápico às 8h30 ou às 11h30, 1h30 antes, 1h30 depois. Né? E sempre quando for tomar qualquer coisa, sempre fala para o seu médico, doutor, estou tomando junto uma cápsula de alho, posso? Pode. Estou tomando uma tintura, de Cordia verbenácea, não pode, porque na tintura tem álcool, vai interagir com o medicamento. Entendi. E aliás, viu, se você me permite aqui, o segredo, como eu falei para você, um dos segredos onde tem uma porta aberta é o colega farmacêutico. Você vê que, às vezes, algum medicamento que tem álcool, como as tinturas, hoje, quando o indivíduo toma uma tintura de própolis e sai na rua, se ele for pega no etilômetro, na rua, não é? Ele acabou de tomar uma tintura de própolis, a graduação alcoólica 60, 70, ele põe aquela tintura de própolis na rua e ele vai dirigir o seu carro, o seu automóvel para passear. Se ele for pego no etilômetro, no bafômetro, né, que não é mais bafômetro, é etilômetro, ele vai ser multado. Nossa, que você está dando uma notícia aqui bombástica. Tem que esperar pelo menos uns 15 minutos para ele falar. Você tem que falar para a autoridade de trânsito, falar assim, olha, eu preciso mais de 15 minutos porque eu não tomei álcool, não é essa a intenção da multa, eu não tomei uma bebida alcoólica. Eu utilizei essa tintura de própolis e essa tintura de própolis tem que esperar mais uns 15 minutos de acordo com o meu profissional de saúde para você fazer, porque vai passar. É só a tintura. Então, você percebe que tudo hoje é equipe multidisciplinar. É o conjunto de colegas em torno... A gente se formou para ajudar as pessoas, não é verdade? E em qualquer lugar que ela tiver, a gente se formou para estar ajudando. Então, a equipe multidisciplinar formada, médico, farmacêutico, fisioterapeuta, nutricionista, naturologia, todo mundo junto para o bem das pessoas. Muito bem, vamos então ao interior de São Paulo. Imagens da TV Unesp de Bauru com mais uma dúvida sobre fitoterapia. Oi, meu nome é Eide Caroline. Eu gostaria de saber se tem diferença de medicação fitoterápica manipulada e de laboratório industrializado. Tem diferença, Sérgio? É interessante, porque quando você procura um medicamento industrializado, ele veio de uma indústria farmacêutica, ele tem que ter o registro. Então, você tem que seguir aquelas informações. Você quer ver que interessante? Aqui, ó. Eu vou pegar aqui para vocês. Eu vou pegar aqui, ó. Eu não sei como é que você vai conseguir pegar, né? Eu não sei como é que você vai conseguir pegar, mas... Essa aqui é uma babosa. Essa babosa, ela é usada para queimadura de 1º e 2º grau de radiação. Ela foi registrada na Anvisa para isso, como medicamento. Então, um gel, um creme que você usa para queimadura. Só que, doutora, essa parte branquinha para queimadura, a verde de fora, é para aumentar o movimento peristáltico para você ir ao banheiro. Tem glicosídeo traquinônico. Na indústria, você não vai achar um medicamento como laxante. Mas na farmácia de manipulação, você vai. Eu estou falando para vocês, hoje, um dos melhores lugares para procurar plantas medicinais fitoterápicas com segurança, eficácia e qualidade, é não da drogaria também, mas na sua farmácia de manipulação, onde você tem aquele profissional formado que consegue dar um medicamento com segurança, eficácia e qualidade vindo da indústria, registrado, produzido em grande escala, e na manipulação, produzido unitário para aquela pessoa. É um medicamento individual, ou o médico ou o profissional legalmente já prescreveu, ou o farmacêutico hoje pode estar orientando. Olha, mais uma pergunta lá de Bauru, TV Unesp. Mais uma dúvida sobre medicamentos fitoterápicos. Vamos ver. Eu já tomei arnica antes das cirurgias. Eu posso, isso é indicado ou tem uma contraindicação? Arnica antes das cirurgias. Olha, a arnica também é outro produto que você pode encontrar na indústria pronto de uso externo, né? Para equimose, hematomas, traumas, e você pode adquirir numa sua farmácia de manipulação. Lembra que eu falei no começo, não existe planta tóxica mal empregada? Ou seja, sempre quando for usar a tintura externamente, diluída em água. E quando
quando for usar antes de uma cirurgia ou depois, procurar o seu médico. Pelo seguinte, realmente ela tira aquele edema. Como que foi descoberto, por que houve o boom da arnica? Porque tinha uma apresentadora de televisão que tinha que fazer uma cirurgia no nariz e aquilo ficou tudo edemado e o cirurgião falou, e agora? Já tinha passado 30 dias e a gente orientou para que ele usasse arnica pós-cirúrgico e aquele edema em 15 dias sumiu. Porque é anticoagulante. Então, aquele edemado que estava parado, aquele sangue foi desfazendo pelo corpo. E ela pôde fazer sua apresentação de novo. Então, o médico cirurgião falou, nossa, mas que coisa impressionante, como é que pôde? Agora, se você usar arnica, uma tintura de arnica ou em glóbulos, uma tintura, antes da cirurgia, ela é anticoagulante. Se você tem problema de cicatrização, você não vai fazer cirurgia? Quando você cortar, aquilo não vai parar de sangrar. Então, tem que saber usar a hora do fitoterápico. Entendi. Olha, a gente vai para um rápido intervalo. Já voltamos com outras perguntas e respostas sobre fitoterapia. Continue enviando suas dúvidas. Até já. Estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é fitoterapia e quem está tirando suas dúvidas é Sérgio Tinoco Paniza, farmacêutico e presidente do Conselho Brasileiro de Fitoterapia. Perguntas aqui, Sérgio. A Maria José Santos pergunta, é verdade que o chá preto fortalece o pulmão? Bom, Maria José, na realidade, o chá preto, assim como todos aqueles que têm... Vou falar um nome aqui complicado, a gente chamado trimetilxantinas, né, que tem cafeína, teofilina, teobromina, é café, é chá. Geralmente, todas essas substâncias, ela tem estimulantes, como a cafeína e a teofilina. Essa teofilina, colocando uma substância complicada chamada amina terciária, ela dá efeito a um dilatador. Então, realmente, a indústria hoje usa essa amina terciária junto com chá preto, uma cafeína, para produzir um dilatador químico. Agora, os antigos já usavam café, né, para a parte pulmonar. Então, tomar cuidado, porque o excesso dessa substância ela começa a pegar o estômago, vai provocar náusea, vômito. Então, o certo não é usar por aí, que tem outros medicamentos melhores, viu? Outra pergunta. Graça Pires diz, a casca de quixabeira é anti-inflamatório? Olha, é assim, tudo quando vocês pegarem uma casca, geralmente a casca é seca, tudo que for casca, via de regra, ela tem um tanino. Esse tanino é protetivo e ela tem uma atividade anti-inflamatória, sim. Laura Souza de Santo André. Gostaria de saber se tem algum chá para os calores das mulheres. Eu estou tomando o remédio Buona e não passa. Olha, é o que eu falei. Equipe multidisciplinar tem que estar sempre trocando o medicamento fitoterápico ou não é? Aumentando a dosagem, diminuindo. Quem faz isso é o colega médico ou o profissional legalmente habilitado. Então, assim, sempre procurando o respaldo. Olha, quase no final do programa, vamos a mais uma informação sobre os tratamentos fitoterápicos para checar com o Sérgio Paniza se é verdade ou um mito. Sérgio, mesmo diante da eficiência comprovada do tratamento à base de chás, deve-se procurar orientação médica. A automedicação pode retardar o combate eficaz a um problema de saúde. Isso é verdade ou é um mito? É verdade, 100% verdade. A gente vem pregando fora do programa, no programa, a importância. Você tem que estar sempre com uma equipe juntinho para medicamento fitoterápico ou químico. Não pode estar usando nada sem estar orientado. O Sérgio trouxe esse livro aqui, olha, O Uso Tradicional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. É um livro escrito por você, pelo Rogério da Silva Veiga e pela Mariana de Almeida. Esse livro aqui as pessoas podem encontrar para ter informações sobre os medicamentos, Sérgio? Olha, tudo que o telespectador precisar de informação é www.fitoterapia.com.br. Você pode repetir, por favor? Posso. www.fitoterapia.com.br. O assunto é fitoterapia, né? É só colocar fitoterapia.com.br, que lá tem pergunte ao especialista e a gente encaminha para o médico, para o nutricionista. Agora, este livro, O Uso Tradicional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, a gente tem mostrado para a maioria das pessoas e está já virando referência
na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Quer dizer, eles já estão usando essa obra para a nova resolução RDC 13, que é as boas práticas de fabricação de produto tradicional fitoterápico. Hoje a gente recebeu o Sérgio Tinoco Paniza, que é farmacêutico e presidente do Conselho Brasileiro de Fitoterapia. Sérgio, muito obrigada, viu, por participar do programa, foi muito bacana. Eu que agradeço, um abraço a todos e vamos usar a fitoterapia assim, sempre com a equipe multidisciplinar, com segurança, eficácia e qualidade. Muito obrigado. O Pronto Atendimento de hoje fica por aqui. Amanhã o programa volta em outro horário, às 1h30 da tarde. O nosso tema será Direito de Família. Bom dia, bom fim de semana.